Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus, que se encontra em Números, no capítulo 20, amém? Nós vamos falar aqui de Moisés, né? Vamos falar da primeira desobediência aqui de Moisés, né? Pois nós sabemos que em todo o tempo nós temos que estar vigilantes, atentos, né? Para que nós não venhamos não venhamos pegar a glória que é de Deus para nós, né? E Moisés já estava convivendo com um povo que era tão teimoso, tão rebelde, né? E que a paciência dele também já estava esgotado, né? Então, o tempo todo o povo murmurando, o tempo todo o povo pecando, e ele indo até a presença de Deus, sendo intercessor, orando pelo povo, apresentando para Deus, pedindo a Deus a oportunidade para o povo, né? Estava ali cuidando do povo, né? Eu disse também em outra mensagem aqui, né? Que eu iria falar para vocês qual versículo ao qual ele fez uma oração a Deus, pedindo para o Senhor ouvir a oração que estava sendo feita, que o Senhor viesse perdoar o povo, né? Pois, para não ficar somente nas minhas palavras, ele vem mencionando assim, né? E se falou assim, ó, Moisés voltou ao Senhor e disse, que pecado terrível este povo cometeu, fizeram para si deuses de ouro, né? Isso aqui foi quando eles fizeram os deuses de ouro, de bezerro, um bezerro de ouro que Arão fez, assim que derreteu os ouros, tanto das mulheres, né? Pegaram lá e fez, enquanto Moisés estava lá no monte, falando com Deus, com as tábuas do mandamento, né? E como Moisés demorou e o povo estava impaciente, achando que Moisés não ia voltar, tiraram ele do Egito, agora eles estavam lá vivenciando aquele sofrimento, vivendo dias difíceis, começaram a murmurar, quem estava cuidando deles era Arão, o irmão de Moisés, mas infelizmente Arão cedeu o que o povo estava pedindo, não mostrou pulso firme, não repreendeu o povo, fez o povo também pecar, porque eles estavam ali compactuando, né, com aquela rebeldia do povo, então ele teve culpa sim também, mas aqui nós estamos vendo que Moisés ele orou assim, agora porém eu te suplico que ele perdoe o pecado, do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. Né? O Senhor, porém, respondeu a Moisés, apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Então, ou seja, Moisés, você não pecou contra mim, quem pecou foi o povo. Então, ele jogou ali naquele momento, na oração, ele foi ousado, né? Pediu para o Senhor perdoar, ele suplicou a Deus pelo perdão do povo, caso contrário, o Senhor não perdoasse ele pediu para o Senhor apagar o nome dele do registro do livro que o Senhor reescreveste, né? Então o Senhor deu a resposta para ele, né? Que apagaria o nome daqueles que pecaram, né? Agora vai e leve o povo no lugar ao qual eu lhe falei, e veja, o meu anjo irá à sua frente. E no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa que fizeram o bezerro, né? Que Arão lhe tinha construído. Então você vê aqui que Moisés, né, ele tentou de todas as formas, ele suplicou a Deus, ele mostrou para Deus a importância, né, do Senhor cumprir com o que prometeu. O Senhor tirou o povo dele do Egito, trazendo, né, para o deserto, para preparar ele, para eles possuírem a terra prometida. E nós estamos vendo, né, ele detalhou ali, vendo, mostrando para o Senhor que o povo egípcio, ao qual viu eles, a mão forte de Deus ali trabalhando, resgatando o povo, iriam pensar, caso o Senhor destruísse, o Senhor tirou com má intenção o povo de Deus daqui para levar para lá e para não cumprir o que prometeu, para não ajudar o povo, para ser ingrato com o povo, né? Fazendo o povo sofrer. Então, como é que seria para essas pessoas, né? Conhecer um Deus que tinha a palavra e depois não cumprir? E não somente isso, ele vem detalhando também a respeito de Abraão, de Isaac e de Jacó, qual o Senhor firmou uma aliança de fidelidade, de compromisso, que prometeu que as nações, que seriam multiplicadas as nações e abençoadas, as nações deles, né? Então, fez o Senhor mudar de ideia, né? Mas não todos foram eliminados, né?
pela graça e misericórdia de Deus, né? Mas aqueles que estavam no erro foram punidos, mas nem todos foram, pois aqueles que ainda se manteve fiel permaneceu, né? Então, o que eu quero te dizer, né, que aqui é um intercessor que ora, né, e está também mostrando aqui como a figura de Jesus intercedendo ao Pai pelos seus filhos, pelos discípulos, intercedendo, orando, cuidando dos seus aqui na terra, o qual Deus entregou, né? Pois Jesus, ele tinha essa responsabilidade de cuidar, de encandear a vida das pessoas. Então, o que Deus deu a ele estava cuidando. E queria que o Senhor cuidasse enquanto ele não estivesse mais aqui, né? Apesar do Espírito Santo, o Consolador, estivesse aqui consolando, ensinando no que fosse útil, mas o Senhor tinha um amor, carinho pelo aquele que o Senhor deste e queria que eles ficassem bem, ser guardado por Deus. Mas o que eu quero te dizer aqui hoje também, né, que eu estou dando uma palhinha do que eu já falei, né, que Deus conhece aqueles que carregam o senso de justiça, aqueles que andam em justiça, que não compactua com injustiça, né, que anda na integridade para com o Senhor. Moisés, ele era esse homem que andava em justiça, mas o homem é falho. Aqui vamos ver uma falha dele, né? Mas o Senhor o perdoou. Mas nós vamos ver aqui, né, que como não havia água no lugar, né, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Então você vê o quanto Deus estava tendo paciência para com o povo. O povo só vivia murmurando, ou seja, viveu das maravilhas, presenciou do sobrenatural de Deus. Deixa eu beber água aqui um pouquinho. Eles vivenciaram das maravilhas de Deus, mas eles focavam mais nos problemas, nas dificuldades, e ainda ficava criticando a liderança de Moisés, né? Então o tempo todo o diabo estava ali, suscitando ira, né? Fazendo até Moisés perder a cabeça, discutindo com ele, perder o foco, né? Então ele dizia assim, como não havia água neste lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão, né? Quem estava ajudando Moisés era o Arão, seu irmão. Então, né, eles ficavam o tempo todo ali. Já apareceu uma dificuldade, aí começou a murmurar. Ué, o Senhor nos tirou do Egito, aonde nós comíamos bem, bebíamos bem. Ué, estava lá clamando a Deus, estava lá suplicando a Deus, vivendo dias difíceis, dias de escravidão. Parece que o povo já estava acostumado a viver na escravidão, né? Por comer tudo que eles comiam, mas estava já acostumado com a servidão, né? Porque aqui eles estavam livres dessa servidão, só o que estava faltando ali naquele momento era a água e depois o alimento, mas o Senhor foi suprindo, fez aparecer aquilo que não existe para suprir e mostrar o poder dele, ou seja, Deus estava trabalhando neles, mostrando que não só de pão viverá do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, mostrando a ele que não é só dessas coisas que eles devem se atentar, mas das coisas espirituais, né? Porque Deus iria acrescentar na vida deles, mas eles mostravam mais importância a essas coisas naquele momento, né? E vem dizendo assim, discutiu com Moisés e disseram, se menos tivéssemos morrido com os nossos irmãos diante do Senhor, né? Por que você trouxe a comunidade do Senhor até o deserto? Ou seja, o deserto, povo de Deus, é para você ser trabalhado por Deus. Olha como é que vocês reagem, olha como vocês estão, né? Olha como vocês precisam ser transformados do poder de Deus. Vocês estão no deserto não porque eu quero, vocês estão no deserto porque Deus quer que vocês estejam. Porque Ele tem algo a ensinar, Ele está preparando vocês, em outras palavras, né? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais, porque não tinha água. Se não tem água, a gente vai morrer, os nossos animais vão morrer, né? Então, eles estavam lá inconformados, né? Ou seja, viu o poder de Deus, Deus fazendo tantas coisas maravilhosas. Você acha que Deus vai desampará-los? Você, nesse exato momento, o qual está necessitado? Ou seja, vocês estão aqui porque o Senhor permitiu, mas Ele vai suprir a necessidade de vocês. Vocês não vão ser desamparados por Deus. Porque nos obrigaram a sair do Egito, ó. Eles acharam agora, você vê, no momento de dificuldade, já acharam que Moisés, abrigou eles e saíram do Egito. Mas foi o clamor deles que moveram a mão de Deus e fez com que Moisés fosse ao resgate dele. Então,
eles começaram a jogar pesado contra o servo de Deus, né? Essa terra não tem cereais, nem figo, nem uva, nem romã, nem água para beber. Então começou a detalhar os problemas, viver por visto, começou a mostrar a dificuldade. Ou seja, então se tivesse tudo, vocês não estariam murmurando, né? Vocês estariam aqui, né? Vivenciando, se alegrando. Agora, no momento difícil, vocês também têm que manter a confiança, se alegrar também, porque Deus é providência, né? Não se alegrar nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, e mostrar também a fé e a confiança no Senhor, né? E ele disse assim: Moisés e Arão se afastaram do povo, foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram o rosto em terra, né? Então, essa tenda móvel, né? Essa tenda foi construída porque o Senhor queria que ele fizesse para assim aproximar o povo de Deus, para eles constantemente viessem zelar pela vida espiritual dele, viesse condicionar o espírito dele a estar forte, a buscar o Senhor, né? Para que venha a ser desconstruído, né? Aquilo que foi durante muitos anos lá no Egito, né? Então você vê que a luta estava grande, da carne com o espírito, né? A presença de Deus querendo invadir e a carne prevalecendo, a carne gritando. E você sabe que naquele momento Moisés estava suportando a fraqueza dos fracos. Não estava sendo fácil naquele momento, né? Estava liderando, mas estava tendo um pouco de dificuldade, porque o diabo estava agindo naquele momento, né? E vem dizendo assim, e Moisés e Arão se afastaram um pouco do povo, foi lá para frente da tenda, né? Eles postaram o rosto na terra e começaram a clamar a Deus, né? Porque dele mesmo não ia sair nada, mas de Deus vindo até eles saberiam uma resposta a dar para o povo. E como intercessor, eles estavam orando, clamando, buscando a Deus para ver o que Deus iria fazer naquele exato momento, porque a necessidade chegou e eles foram lá suplicar. Você vê que hoje nós temos livre acesso ao Pai, vamos a Deus, nada pode nos impedir, não tem mais essa barreira. Naquele momento, naquele tempo, né, o véu ainda não tinha sido rasgado. Então, quem ia interceder a Deus pelo povo era aqueles que estavam bem espiritualmente, tinham uma posição espiritualmente, né? Eles invocavam ali a Deus. E o povo, né, escolhia o sacrifício e dava para os sacerdotes, homens de Deus, para assim oferecer por expiação dos pecados dele, né? Então aqui eles estão intercedendo por eles, mostrando para Deus as dificuldades que estavam ocorrendo nessa comunidade aqui de Israel. E aqui vem dizendo assim: você, Arão, cadê? O rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu e o Senhor disse para Moisés: olha, você e Arão, vocês vão pegar a vara e vai reunir todo o povo. Eu vou querer que o povo agora fique de frente da minha glória. Vai pegar essa vara, né? Você e Arão, né? Pegue a vara, você vai reunir o povo. Eles estão incrédulos. Eu vou mostrar para ele o poder de Deus. Mais uma vez. Enquanto eles observavam essa vara, você vai falar aquela rocha ali. E dela vai jorrar água, né? Vocês vão usar pela fé. E dessa rocha aqui vai surgir água. E a sede de toda a comunidade e de seus animais há de ser saciado. Então Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Ele pegou a vara que ficara o que o Senhor estava pedindo, de colocar a vara sobre a rocha e vai fazer com que essa rocha saia água. E o povo iria presenciar das maravilhas do Senhor. Eles iriam ser fartos, não somente ele, mas o povo, os animais também, né? Então, quando se colocou em prática, né? Mandaram chamar o povo, reuniu à frente da rocha. Quando colocou o povo de frente para a rocha, ele fez aquele ato que o Senhor mandou ele fazer, mas só que Moisés, nessa parte aqui, ele tomou a glória para ele, tanto ele como Arão, né? Ele disse assim: ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é dessa rocha que teremos de tirar água para vocês? Você vê que Moisés já estava no limite, né? E eles falaram, né? Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés,
né? Será que é dessa rocha que teremos que tirar água para vocês? Ou seja, foi nessa hora que Moisés tomou a glória para ele, né? Foi nessa hora que Moisés desobedeceu a Deus, porque ele tinha que fazer conforme o Senhor falou, não mencionar a glória para si no sentido, será que teremos que tirar água dessa rocha para vocês? Ou seja, era o Senhor que estava fazendo aquela rocha brotar ali, que daquela rocha a água brotar, né? Então ele naquele momento não vigiou, porque a ira estava tão grande, a indignação estava tão grande, que naquele momento ele expôs para fora o que ele estava sentindo, mas sem vigiar, ele acabou desobedecendo a Deus aqui e fez até com que o Senhor se irasse, fez até com que ele não entrasse na terra prometida, né? Então Moisés levantou a mão e bateu a rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. E assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam e até mataram a sede. O Senhor, porém, disse para Moisés e Arão: só uma vez que você não confiaram em mim, né, para mostrar minha santidade aos israelitas, não conduzirá a terra que eu lhe dou, né? Ou seja, Moisés, homem de Deus que falava face a face com Deus, né? Ele ele deixou a desejar, né? Ele tomou a glória para si. Não confiaram no Senhor, né? Quis impressionar o povo de Deus naquele momento para que eles parassem, né? Não mostrou para o povo a santidade do Senhor naquele momento, né? Trataram eles ali com dureza. Então vocês não vão conduzir a terra que eu lhe dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, né? E ali mostrou sua santidade entre eles, né? Então ali ficou conhecido como Meribá, porque ali foi onde os israelitas estavam discutindo com o Senhor, né? E o Senhor mostrou a santidade ali para ele naquele momento. O poder de Deus fez presente, mostrou que ele nunca deixa ninguém, né, sozinho. Nunca deixa os filhos de Deus ficar nessa necessidade, porque quem a permitiu estar ali foi o Senhor e com certeza teria o resgate, teria o cuidado. Eles deveriam confiar no Senhor e naquele momento não é fácil, era muitos israelitas, a quantidade era mais de 1.000 israelitas, era muito povo e aquela murmuração constante entre eles. Você vê, né, que não é fácil liderar, né? Mas quando a gente anda no Espírito, está no Espírito, a gente não vai dar para a situação que ela está pedindo. Vamos passar tranquilidade, paz, vamos raciocinar, vamos levar para Deus, não vamos cair na do inimigo. O inimigo já estava perturbando já o povo e ainda queria perturbar quem estava liderando. Então, para você ver o quanto é necessário vigiarmos, né? Vigiar e até possível for não ficar tão envolvido com essa situação. É claro que ele deveria encorajá-lo, mas dar a palavra e não ficar contendendo, né? Porque se ficar muito perto, né? O mal vai atingir, o mal vai querer neutralizar, né? Então, aquele povo, eles também acendeu a ira de Deus, né? No entanto, esses povos que murmuraram, que saíram do Egito, eles não possuíram a terra. Quem iria possuir a terra eram os seus filhos, né? Suas descendências. Por quê? Porque esse povo o Senhor já tinha planos, né? Para eles, deixa eu pegar aqui o 31, o 32, né? A ira de Deus iria recair sobre eles. Então, para você ver que quando os israelitas passaram o Rio Jordão, não foi aquele povo que saiu do Egito, né? Mas foi os filhos daqueles que saíram do Egito, né? Quem passou no Mar Vermelho, né? Era o povo que saiu de lá do Egito, mas os seus filhos eram pequenos, né? Então, quem passou no Mar Vermelho já eram os seus filhos, já os homens, mulheres grandes, já que já estavam ali preparados para a guerra, né? Que estava à frente. Então, quem possuiria ali a terra prometida seria as descendências, seriam os filhos daqueles que estavam na escravidão, por causa da murmuração. Então, eles pegaram um período onde já estavam falando do Senhor, já estava condicionando a santidade, porque o povo já tinha uma identidade já lá construída
lá no Egito. Então, você vê que Deus queria fazer deles um povo grande, um povo forte, que eles entrassem. Então, você vê que para as bênçãos do Senhor nos alcançar, devemos pedir a Deus para colocar na porta dos nossos lábios, né? Um guarda na porta dos nossos lábios, como diz a palavra, né? Brindar os nossos lábios, para que não saia uma palavra torpe, para que possamos manter a nossa integridade, a nossa confiança no Senhor, e para que nós não venhamos dar munição para o inimigo, né? Para ele usar. Devemos quietar, manter a paz, abrir a nossa boca para louvar e engrandecer o Senhor, não os problemas. Enquanto focou-se no problema, a situação agravava, dava mais munição para o diabo falar e perturbar. Mas quando nós focamos no que é mais importante, a gente tira o foco daquilo e focamos nas coisas do alto, e assim todas as coisas vão cooperando, né? A gente vai prosseguindo, vai caminhando, a nossa vida vai andando, a gente não vai ficar estacionado. Então a incredulidade não pode atrapalhar a fé, né? Peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que gira de uma parte para o outro. Eu pedi com fé, eu vou crer, eu vou confiar, e o poder de Deus vai entrar em ação no nome de Jesus. Então, o que Deus quer de nós é que venhamos fazer conforme Ele quer, não como nós queremos, né? Porque se Deus os chamou eles para ser o cabeça, para eles ser a boca de Deus, eles não poderiam desviar a palavra de Deus, fazer conforme eles queriam. Por mais difícil que estava, eles não poderiam fazer injustiça e nem mesmo falar como eles falaram aqui para a comunidade de Israel, né? Então nós sabemos que a Deus pertence, né? A vingança. É Deus que vai se revelar como Ele quer o povo. Então ele estava ali sendo o porta-voz de Deus. Eles deveriam ali guardar a porta dos lábios, permanecer no Senhor, né? Ter feito o que tinha que ter feito e assim prosseguir-se, né? Então, depois nós vamos ver lá na frente que Arão morreu, quem assumiu o lugar dele foi o filho dele. Deus mandou ele tirar o colete sacerdotal, né, para passar pro filho dele, e depois Arão morreu, né? Então foi assim, depois foi Moisés, e quem depois assumiu o posto, assumiu o lugar, foi Josué, né? Então nós sabemos que no mundo espiritual a gente tem que entender que a nossa luta ela não é carnal, não é humana, ela é espiritual. E a Bíblia diz que a casta de demônios ela só é expelida por meio de oração e jejum, né? Então é necessário estar em espírito de oração, estar unido ao Senhor, para que possamos vigiar as estratégias de ação do inimigo, porque foi o povo que tirou, né, a paz dele, que fez com que tudo isso aconteceu. O povo que estava ali perturbado, usado pelo diabo, né? Então a gente só dá o que tem. E pessoas que estão nas trevas, pessoas que não estão unidas a Deus, vai tentar tirar Jesus, vai tentar tirar a presença de Deus, vai querer acabar com os propósitos de Deus na nossa vida. Então até nisso tem que vigiar. Então essa é a lição de hoje, nos vigiar e vigiar o que está acontecendo ao nosso redor. E manter-nos em espírito de oração, né? Então eu vou ficar por aqui e creio que essa palavra falou no meu seu coração. Que venhamos crer no poder de Deus, que Deus jamais desampara aquele que nele confia. Jamais Deus vai deixar você sofrer, vivenciar essa trajetória desse deserto, porque Ele está te habilitando, Ele está te trabalhando. Jamais Ele vai desamparar você e deixar você sem as condições necessárias. Pois é, sem as condições necessárias. Ele sempre chega na hora certa. Agora eles teriam água, se fartaria, tomava, bebia, tomava banho, faria o que quiser com essa água, porque essa água jorrou ali naquele momento e matou a sede de muitos, né? E Deus sempre tem o melhor, Deus sempre tem o que vai fazer sobrar, vai fazer honrar. Se eles entendessem, né, que o importante era confiar, era saber que Deus que garantiu a saída, era aquele que providenciaria tudo que eles precisariam, mas não, eles faziam questão de ficar ali, ressaltando
o passado, mostrando que o passado era melhor do que o presente, né? E se Deus tirou porque sabia que o passado não era bom, mas o presente que ele tinha para eles era o melhor. Mas só que eles estavam vendo o melhor como coisa ruim, e isso não foi bom, né? Então, olha como Deus teria que trabalhar ainda, muito ainda nesse psicológico do povo, né? Então, o que eu quero te dizer é que Deus, o pensamento de Deus é bom a nosso respeito, e fazendo tudo conforme Ele almeja, Ele quer, nós vamos poder usufruir das maravilhas dele no nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.